Olá e bem-vindos! Sabe aquela palavra que a gente usa o tempo todo, talvez a mais poderosa de todas? Liberdade. Sem dúvida. Mas se a gente parar um segundo para pensar, o que ela significa de verdade? E se a nossa ideia de liberdade for, na verdade, uma armadilha? É uma boa pergunta. Hoje, a gente vai usar a filosofia não como aquela matéria de prova, sabe? Mas como uma caixa de ferramentas mesmo para desmontar essa ideia. Para botar a mão na massa. Exato. Nossa fonte é um texto didático que faz justamente isso. Tira a filosofia da estante e a coloca para trabalhar. A nossa missão aqui é entender como esse jeito de pensar nos ajuda a enxergar o que é a liberdade e, quem sabe, reconstruir o conceito. Gosto da ideia de reconstruir. E tem uma frase do René Descartes que eu acho que é um ótimo começo. Ele disse: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Nossa, essa frase resume tudo, né? É um convite para a gente parar de andar no piloto automático. Exatamente. A filosofia é menos sobre ter as respostas prontas dos grandes filósofos e mais sobre ter a coragem de fazer as perguntas difíceis. De olhar para aquilo que a gente sempre aceitou e perguntar: peraí, por quê? É um exercício de abrir os olhos. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O material começa com algo que, vamos ser sinceros, muita gente torce o nariz. Filosofia na escola. Sei bem. Porque a impressão que fica para muita gente é que era só mais uma matéria para decorar nomes estranhos e datas, não é? Qual é, segundo o texto, o verdadeiro objetivo dela ali? Exato. E essa é a grande ironia. O texto defende que o objetivo é justamente o oposto, de decorar. A função principal da filosofia na escola é ser tipo uma academia para o cérebro. Uma academia para o cérebro, gostei disso. É isso? Um lugar para treinar o pensamento autônomo, o pensamento crítico. Não é sobre memorizar o que Platão disse, mas aprender como ele pensava. Entendi. É desenvolver a habilidade de olhar para uma notícia, um argumento e saber desmontar a coisa, sabe? Qual a ideia principal? Faz sentido. É um treinamento para não ser enganado, para construir um raciocínio próprio. O texto, é claro, diz que essa é a base para a gente ser protagonista da própria vida. É uma ferramenta para construir o próprio pensamento em vez de só alugar o pensamento dos outros. Mas e fora da escola? Como essa aventura do conhecimento, como o texto chama, se aplica no dia a dia corrido de um adulto? Aí que a coisa vira uma necessidade, não só um exercício. Na vida adulta, a filosofia vira essa busca por autoconhecimento. É aquele momento em que a gente para e se pergunta: por que eu acredito nisso? Por que eu valorizo essas coisas? Quem sou eu de verdade? Certo. E o texto traz uma ideia do filósofo Karl Jaspers, que eu acho muito pé no chão. Para ele, a filosofia não serve para nada se for só uma viagem abstrata. E como ele trazia ela para o mundo real, então? Jaspers dizia que a filosofia só tem sentido se estiver conectada com nossa existência, com o aqui e agora. Pensar filosoficamente, para ele, é um ato engajado. Engajado como? É observar o que está acontecendo na sociedade, no trabalho, na política e refletir sobre isso. É avaliar as próprias ideias, ver se elas ainda param de pé. E, a partir daí, a gente ganha o potencial de ajudar a transformar a sociedade. É usar o pensamento como uma ferramenta de ação. Mas isso não soa um pouco idealista? Digo, uma pessoa sozinha, refletindo, pode mesmo ajudar a transformar a sociedade? É uma ótima pergunta, porque toca no ponto central. A transformação não precisa ser algo grandioso, tipo uma revolução. Certo. Pode começar pequeno. Quando uma pessoa para de aceitar uma injustiça no trabalho e começa a questionar, baseada numa reflexão sobre o que é certo, ela já está transformando a realidade dela. Quando vizinhos se organizam para resolver um problema do bairro, isso é filosofia em ação. A transformação social, para o Jaspers, é a soma dessas pequenas ações conscientes. Entendi. A filosofia como uma faísca para ação. E essa ideia me parece o gancho perfeito para o conceito que a gente quer destrinchar hoje. A liberdade. Porque a liberdade, no fundo, é sobre poder agir, né? Exato. O texto mergulha nisso, e a pergunta que ele faz é a mais básica e a mais complicada de todas. O que, afinal, significa ser livre? O fascinante aqui é ver como um conceito que parece simples, na verdade tem um monte de camadas. A definição básica a nossa fonte dá é a que todo mundo pensa.
ser livre é ter a capacidade de agir por conta própria com autonomia. Mas aí a coisa começa a se desdobrar. Certo. O texto aponta para duas maneiras principais de ver a liberdade, que são quase como o yin e o yang do conceito. A primeira é a liberdade negativa. Liberdade negativa. Pensa nela como a liberdade de alguma coisa. Ou seja, é a ausência de barreiras, de impedimentos externos. Você é livre nesse sentido quando ninguém está te forçando ou te proibindo de fazer algo. A liberdade de expressão é um exemplo clássico. Ah, entendi. A liberdade de me deixem em paz. E a outra? A outra é a liberdade positiva. Se a negativa é a liberdade de, essa é a liberdade para. Não é mais sobre a ausência de barreiras, mas sobre a presença de condições para que você possa agir. Condições. Isso. Não adianta nada ter a liberdade de se candidatar a uma universidade se você não teve acesso a uma educação que te desse a liberdade para competir por aquela vaga. O direito ao voto, à saúde, à educação são exemplos de liberdades positivas. Nossa, essa distinção é muito boa. Ela ilumina o centro de muitos debates hoje em dia, né? Totalmente. Parece que a política é uma briga constante entre qual dessas duas é mais importante. Um lado defendendo a liberdade de empreender com menos impostos e o outro defendendo mais programas sociais para garantir a liberdade para ter uma vida digna. Exatamente, você botou o dedo na ferida. Essa tensão nos leva direto a uma frase que o texto destaca, do filósofo Herbert Spencer. A liberdade de uma pessoa termina onde começa a liberdade de outra. Essa frase é um clássico. Ela resume de um jeito genial o desafio de viver em sociedade. Perfeito. É a base do contrato social. Minha liberdade de ouvir música alta vai até o ponto em que ela invade a liberdade do meu vizinho de ter paz. Certo. A vida em comunidade é uma negociação constante desses limites. Não existe liberdade absoluta em sociedade. Só liberdades reguladas para que todo mundo possa coexistir. Vimos a liberdade na política, na sociedade, mas e no nível pessoal? O texto fala de uma liberdade mais interna, né? Sim, e aqui a conversa fica ainda mais interessante. A gente sai da política e entra na dimensão da liberdade ética. Liberdade ética, o que seria isso? É a capacidade de escolher como agir, sem ser forçado por fatores externos, como uma ameaça, mas também sem ser dominado por fatores internos, como um vício ou uma compulsão. Espera, essa parte dos fatores internos é crucial. Quer dizer que eu posso não ter nenhuma barreira externa e mesmo assim não ser livre por causa de algo dentro de mim? Exatamente. Pense em alguém que luta contra o alcoolismo. Ninguém está fisicamente obrigando a pessoa a beber, mas ela pode se sentir dominada pelo vício. Ela não está exercendo sua liberdade ética, porque a escolha dela está sendo sequestrada por um impulso interno. Entendi. O Descartes, que a gente citou lá no começo, diria que a gente é livre de verdade quando nossas escolhas vêm de uma convicção clara, de um entendimento, e não de um impulso que a gente não controla. É a liberdade que nasce do autodomínio. E além dessa liberdade de agir, o material aponta para algo ainda mais fundamental, a liberdade de pensamento, que o texto descreve como algo que ninguém pode tirar. Esse é o santuário da mente. Podem prender seu corpo, mas, em teoria, seus pensamentos são seus. E é aqui que o texto traz aquela citação famosa atribuída a Voltaire, que dá um passo além. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até o fim seu direito de dizer. Uma frase que todo mundo conhece, mas que talvez a gente não pare para pensar no quão radical ela é, especialmente hoje em dia. É extremamente radical. Voltaire não está defendendo a opinião do outro. Ele pode até achar absurda. O que ele defende é o direito de expressar aquela opinião. Certo, o direito em si. Isso. Ele entende que liberdade de expressão não é sobre proteger as ideias que a gente gosta, mas justamente sobre proteger as ideias que a gente odeia. Porque no momento em que a gente abre uma exceção, a gente abre a porta para que um dia a nossa própria opinião seja a próxima a ser silenciada. Fica claro que não tem uma resposta fácil para o que é liberdade. E para mostrar essa complexidade toda, a fonte dá um panorama rápido de como alguns grandes pensadores viram a questão. Imagino que as respostas sejam bem diferentes. Completamente diferentes. É como olhar a mesma montanha de lugares distintos. O texto seleciona 3 que são ótimos para ilustrar. O primeiro é Thomas Hobbes.
Para ele, a coisa era bem direta, quase física. Física? Como assim? Um homem livre é aquele que não é fisicamente impedido de fazer o que quer. Se uma porta não está trancada, você é livre para passar. Se não tem correntes, você é livre para se mover. Para Hobbes, liberdade é a ausência de obstáculos materiais. Simples assim. Uma liberdade bem concreta, de movimento. Mas e o Kant? Eu sempre ouvi que a visão dele era o oposto disso. A visão de Kant vira o jogo. Ele tira o foco do mundo externo e coloca na nossa razão. Para ele, ser livre não é fazer o que dá na telha. Não. Não. Na verdade, isso seria uma forma de escravidão, ser prisioneiro das próprias paixões. Para Kant, a verdadeira liberdade é a autonomia, que significa literalmente dar a si mesmo as próprias leis. Espera aí. Então a liberdade para Kant é seguir regras. Isso soa como o exato oposto de ser livre. Parece, né? Mas o pulo do gato é quem cria as regras. A própria pessoa? Exato. Você é livre quando usa sua própria razão para criar princípios morais para si mesmo e então você escolhe, com disciplina, viver de acordo com eles. É a liberdade de não ser controlado nem pelos outros, nem pelos seus impulsos, mas só pela sua própria razão consciente. Exige uma disciplina enorme. Uma liberdade que vem de dentro, do autocontrole racional, bem mais complexo. E por último, o texto fala de Jean-Paul Sartre, com uma visão que descreve como a mais radical de todas. Ah, a de Sartre é de explodir a cabeça. Ele era um existencialista. E para ele a questão é simples e aterrorizante. O ser humano não tem liberdade. Não tem? O ser humano é liberdade. Ele diz que não existe uma natureza humana pronta. Nós somos jogados no mundo sem um manual de instruções. E por isso, como ele diz na famosa frase, estamos condenados a ser livres. Condenados a ser livres. Uau! É uma expressão muito forte. Parece que a liberdade não é um presente, mas um fardo. Exatamente. Para Sartre, essa liberdade é total. E por isso ela gera angústia. É como estar no topo de um penhasco. Ninguém está te empurrando, mas a possibilidade de pular está inteiramente nas suas mãos. Nossa. Essa vertigem, essa consciência da nossa total liberdade é a própria experiência de existir. Não há desculpas. A gente não pode culpar a sociedade e os pais. Cada escolha que fazemos, a cada instante, está criando quem nós somos. É a liberdade na sua forma mais absoluta e talvez mais assustadora. Depois de percorrer esse caminho todo, de Jaspers a Sartre, fica muito claro que a filosofia, como a nossa fonte mostrou, é bem mais que um quebra-cabeça mental. É uma ferramenta ativa. Sim, uma ferramenta para questionar o mundo. Para nos entendermos melhor e para buscar nossas próprias respostas para perguntas gigantes como o que significa ser livre? Sem dúvida. O grande valor disso tudo não é sair com uma definição de liberdade para botar num dicionário. É nos dar a capacidade de analisar esse conceito por vários ângulos, entender as tensões que ele carrega e, o mais importante, nos forçar a pensar sobre que tipo de liberdade nós realmente valorizamos. Ela não dá respostas fáceis. Não, mas nos ensina a fazer perguntas melhores. E isso nos deixa com uma última reflexão. O texto nos apresentou essa ideia radical de Sartre de que somos, acima de tudo, livres para escolher quem nos tornamos. Se a gente levar essa ideia a sério, essa ausência de um destino, isso levanta uma questão final para pensarmos. Se somos tão livres assim, qual é o tamanho da nossa responsabilidade, não apenas por quem nos tornamos, mas pelo mundo que as nossas escolhas, pequenas e grandes, ajudam a criar a cada dia?